Então eu ficava, ai meu Deus do céu, eu não vou mais comer meu pão com ovo. Fala time, Lucão na área, e hoje, após 6 meses de bariátrica, eu vou contar para vocês como foi o meu primeiro mês, segundo e terceiro mês, quarto e quinto mês e finalmente como está sendo o meu sexto mês, a trajetória do início até agora. Então vou fazer isso em alguns vídeos, acompanha comigo, porque eu tenho certeza que o que aconteceu comigo vai ser de muita valia para você. Ó, gente, só que a gente não pode falar muito alto que o Toição tá deitado. Dá um oi pra galera, Toição. Ah, não quer saber de papo. Bisteca, olha aqui. Ai, que linda! Galera, mas vocês sabiam que desde que a gente começou com essa ideia de bariátrica e tudo mais, os nossos cachorros perderam peso? Principalmente o Toiço, que ele é um cachorro que gosta de comer bastante. Só da nossa reeducação na questão da alimentação, a gente parou de comer besteira e tudo mais, isso refletiu, porque nós somos os tipos de tutores que acaba dando petisco, comida. A gente ainda dá, só que a gente mudou bastante. E isso está refletindo na saúde dos pets também. Então, time, comigo foi o seguinte. A primeira coisa de interessante é que eu fiz a bariátrica junto com a minha esposa. Eu e a minha esposa, nós fizemos a bariátrica no mesmo dia, porque a gente enxergava que se só um fizesse, talvez o outro teria problemas no futuro, ajudaria, não atrapalharia e blá blá blá. Então, de qualquer maneira, nós falamos, olha, os dois precisam perder peso, a gente estava no estado deplorável, então os dois vão fazer no mesmo dia. Foi uma diferença de 2 horas, mais ou menos. Nós ficamos no mesmo quarto, no hospital lá no centro de São Paulo, e aí ela fez a bariátrica primeiro, tipo umas 9 horas da manhã, e eu subi para a sala de cirurgia 11, 11h30. Então, passamos tudo junto. Primeiro ponto, isso foi fundamental para dar uma segurança maior, para a recuperação ser mais fácil, porque a gente já sofre de uma vez. O nosso pós-operatório foi razoavelmente bom. Por quê? Porque a gente se organizou muito bem. Então, a minha sogra foi para nossa casa para nos ajudar. No final das contas, ela acabou ficando um dia só. Por quê? Por mais que a gente ficasse relativamente debilitado, porque estava se recuperando, a primeira semana de bariátrica, ela é muito chata, porque o seu psicológico pega bastante. Então eu ficava, ai meu Deus do céu, eu não vou mais comer meu pão com ovo. Gente, eu tava numas piras nessa vibe, tá? Porque eu sempre tive hábito de comer pãozinho com ovo todo dia. Então eu ficava, ai, eu não vou mais comer meu pão com ovo e blá blá blá. Nossa, era engraçado demais. E você sente muita dor provocada pelos gases, porque eu não sei se vocês sabem. O médico, na hora da cirurgia, ele injeta gás para que os órgãos, para que seja aberto um espaço e ele consiga trabalhar. É mais ou menos isso. Então, você sente muita dor, não consegue dormir de lado, mas ainda assim a gente dormiu muito bem. Nós tivemos sintomas diferentes no pós-operatório. Então, por exemplo, eu até conseguia dormir de lado com um travesseirinho. Sempre é do lado esquerdo, né? Na parte de cima do estômago. Só que fica até uma dica, coloca o travesseiro, ele repousa, você consegue dormir muito bem. A gente tomava todos aqueles coquetéis de remédio e etc. Tomávamos tudo certinho. Os benditos caldos, todo o tempo necessário, a cada 5 minutos, dava um golinho. Isso varia um pouco de médico para médico, enfim. Passamos pela primeira semana, né? Quais as impressões da primeira semana? Muita insegurança, medo de, puxa, arrependimento, sabe? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não fiz? Ai meu Deus, não dá para voltar atrás. Isso é comum, gente, fiquem de boa. Quando vira da primeira para a segunda semana, você está um pouco mais acostumado, você já consegue andar um pouquinho mais, sente menos tontura. Então, eventualmente, eu já trabalhava, fazia algumas reuniões, não durava por muitas horas, porque a energia meio que acaba. Vai tomando os remédios, enfim, você já começa a sentir a diferença de peso na balança, o rosto já começa a desinchar e melhora um pouquinho o seu ânimo, porque no nosso caso, da dieta líquida, ela ficou um pouquinho mais cremosa. Então, por exemplo, já entrou um pouquinho de whey protein, que já dá uma sustentada, iogurte, entre outros.
mas ainda a cabeça começa a aceitar e acaba dando tudo certo. Então, a segunda e a terceira semana, nós ficamos nessa vibe. Poxa, a gente até que tá legal, começa a bater um pouco de tédio, porque você não faz muita coisa, porque não aguenta, entendeu? Você não aguenta fazer muita coisa. Então, na primeira semana, a gente tem um cenário de desespero, de querer chorar, de sentir mal, de ter tontura e etc. Na segunda e terceira semana, é um reflexo da primeira, aonde esses sintomas, essas dúvidas, essas coisas ruins, elas vão se suavizando. Quando entra na quarta semana, é aí que começa a melhorar um pouco as coisas, por quê? Eu já comecei a comer um ovinho mexido, comecei a comer queijo muito pouquinho, tinha que mastigar, mastigar, mastigar. Eu já voltei a trabalhar, já voltei a ir pra rua, já conseguia dirigir. E a grande virada, você sabe quando que as coisas começaram a clarear? Porque nos 30 primeiros dias, você fala, meu Deus, o que eu fiz? É basicamente isso, vai e volta. Quando dá a virada de mês, que a dieta muda, você já começa o que a gente chama de dieta semissólida. Que eu já conseguia comer arroz, feijão amassadinho, eu já conseguia comer purê, polenta, tomar um pouco mais de whey protein, que acaba realmente ajudando na questão da saciedade, da sustância, na verdade. Como você volta a comer alimentos mais normais, você se sente melhor no psicológico, poxa, voltei a comer. E o seu corpo já começa a ter mais nutrientes, então a vida já começa a voltar a ser normal, já começa a ficar legal. Você volta para academia, você pode voltar a treinar. Então foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava louco para viver uma vida normal, o máximo possível. Só que, por exemplo, por mais preparados que nós tivéssemos, por mais que eu tinha a minha esposa sempre do meu lado, a gente se apoiando, a gente se ajudando, a gente vendo o peso da balança descer, ainda a cabeça ficava a mil, sabe? Ainda bem que eu tive o suporte de fazer terapia uma vez por semana, que eu tive o suporte da esposa, que eu tive o suporte da família, que eu me organizei muito bem para conseguir ficar em repouso, ou seja, eu consegui lidar bem, na medida do possível, com as dores, tanto físicas quanto mentais. E eu achei que eu era, nossa, o que está acontecendo comigo? Só que eu entendi que isso é mais comum do que a gente pensa. Então, se você que está vendo esse vídeo agora, pelo amor de Deus, está passando pela mesma situação, é normal. Manda aqui nos comentários, a gente vai trocar uma ideia, a gente tem uma comunidade dos bariátricos que querem ficar trincados e eu tenho certeza que a gente vai poder se ajudar, porque afinal de contas eu criei esse canal, eu criei essa movimentação para isso, porque quando foi a minha vez eu não tinha tantas referências, meu Deus, será que aconteceu com outras pessoas? Enfim, a propósito, gente, clica no gostei, compartilha esse vídeo, manda para sua família e me segue no Instagram. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Tamo junto!